2023, 9 anos. 9 anos se passaram. 9 anos se passaram desde o início da Lava Jato. E a gente continua a discutir um caso que não chega ao fim. Aliás, tem vários casos que não chegam ao fim na justiça brasileira. Esse é um deles. Havia no Brasil um sistema corrupto envolvendo grandes empreiteiras, lobistas, funcionários públicos, políticos. Um sistema que era tão enrolado, mas tão enrolado, que a certa altura ninguém mais sabia quem é que mandava, quem é que obedecia. Era tão atrapalhado que os empresários que pagavam propina para ter obra também eram achacados para poder receber obra que eles ganharam pagando propina. Eles eram achacados para pagar na hora de liberar os pagamentos. Era um sistema confuso. Uns falavam mal dos outros e tal, uma confusão dos diabos. E esse sistema corrupto foi revelado pelo trabalho do juiz Sérgio Moro e pelos procuradores liderados pelo Deltan Dallagnol. Eles não inventaram as histórias da Lava Jato. Eles não inventaram a existência de pagamentos de propina. Eles não criaram os corruptos. Os corruptos existiam, eles identificaram os corruptos. Eles não inventaram contas com centenas de milhões. Só que eles se perderam. Talvez porque tivessem ambição demais, talvez porque tenham se animado com o que viram, e eles passaram a se comportar de uma maneira indevida e a colocar os pés pelas mãos. Procedimento próprio do devido processo legal, para que isso? Esperar um convênio internacional ser assinado para daí então pegar as provas? Para quê? Demora. Olha só, cadê o vídeo da briga do Alexandre de Moraes, a família do Alexandre de Moraes com aquela outra família lá, que é um vídeo simples, pediu para a Itália há um tempão. É uma novela. Tudo demora. Não vamos esperar? Não, vamos esperar, vamos dar um jeito, vamos pegar as provas de qualquer jeito. Prender sem razão concreta para obter uma delação, por que não? A gente só prendeu corrupto, só prendeu bandido. E assim a Lava Jato começou a escorregar. Começou a manipular, começou a enganar, começou a mentir. O holofote, a sensação de que eram as pessoas mais honestas do Brasil correndo atrás das pessoas mais desonestas do Brasil. Essa sensação tirou do juiz, tirou dos procuradores o limite que o agente do Estado tem que ter. Fico pensando naquele policial que está seguro de que tem um traficante na frente dele, bate, coloca o saco na cabeça dele, ameaça com o revólver na boca, aí consegue uma confissão. Eu sou traficante. Foi mais um traficante para a cadeia, não foi? Por que não, né? Só que junto foi pelo ralo a ideia de que quem combate o crime não pode transigir, não pode se valer dele. Tem que seguir o manual. Saiu do manual, perde a razão. A Lava Jato fez isso. Resultado, as provas obtidas se perderam pelos erros. Sérgio Moro, Dallagnol e turma. Eram provas. Tinha realidade ali. Tinha corrupção. Tinha corruptor. Tinha conta. Tinha propina, tinha tudo. Mas eles se perderam. E jogaram tudo pelo ralo. Condenações que foram revistas. E tinham que ser revistas porque não respeitavam o processo, o devido processo. E boa parte do que a Lava Jato fez de bom foi jogado fora pela própria Lava Jato. E não adianta querer sugerir que uma conspiração extraordinária dos corruptos, dos corruptores, se uniu contra o pobre Dallagnol, contra o pobre Sérgio Moro, pessoas de bem que lutaram por um Brasil melhor. Só se pode lutar por um Brasil melhor do jeito certo. Não se pode cometer crime. Não se pode fazer errado para que os que estão fazendo errado sejam punidos. Porque são dois errados, só pode ter um errado e um certo. No último episódio, no mais recente episódio, surpreendente episódio envolvendo a Lava Jato, o ministro Dias Toffoli, agora no começo do mês, invalidou as provas obtidas no acordo de leniência fechado pela Lava Jato com a empreiteira Odebrecht, que ficou tão marcada que virou
virou símbolo da corrupção de uma forma tão forte que mudou o nome, agora se chama Novo Nor. Perceba que a leniência é o acordo da empresa com os órgãos de Estado. Este pacote da ex-Odebrecht envolveu um acordo de delação de vários diretores, de vários dirigentes da empresa, incluindo Marcelo Odebrecht, e então um acordo de leniência, pelo qual a empresa se compromete a pagar um dinheiro, no caso quase 4 bi de reais, se compromete a adotar práticas, já gastou 150 milhões de reais em práticas de compliance, etc. E este acordo de leniência, ele foi aprovado. O ministro tomou a decisão com base na descoberta de uma outra operação da Polícia Federal, que revelou mensagens do então juiz Sérgio Moro com o então procurador Deltan Dallagnol e outros, fazendo acertos que eles não poderiam fazer. Então, invalidou. O que se descobriu também invalidou as provas que foram obtidas a partir do sistema de pagamento de propina que a Odebrecht mantinha e apresentou como prova dos pagamentos de propina. Aliás, a própria Odebrecht havia pedido a anulação de tudo isso, que o Toffoli anulou. Ainda assim, houve um acordo de leniência firmado entre a ex-Odebrecht, Novo Nor atualmente, homologada pelo juiz Sérgio Moro em 2017. 4 bi. E agora, tudo por terra. Tudo por terra. Bom, a empresa foi pega aprontando. A empresa confessou seus crimes. A empresa fez sua parte no acordo. A empresa se comprometeu a pagar uma multa. A empresa se comprometeu a adotar novas práticas. A empresa investiu na adoção de novas práticas. A parte dela, ela fez. Ainda assim, o acordo foi cancelado. E aí a gente chega a um cenário amalucado. Primeiro, para investigar contratos fechados à margem da lei, a Lava Jato agiu à margem da lei. Não pode. E a Lava Jato, ela acabou criminalizando um setor todo, empresarial, praticamente colocou todos no limbo, porque eles não conseguem arrumar contrato, está com dificuldade, raramente resolve aqui e ali. Mas ela não fez a limpa que ela prometeu, porque colocou os pés pelas mãos. A Lava Jato fez algo muito parecido com o que faziam várias empreiteiras e governantes quando deixavam a obra inacabada. É uma obra inacabada, a Lava Jato é uma obra inacabada e deixa marcas. Olha só como ficou a situação, por exemplo, agora dessa empresa, a Odebrecht Novo Nor. Ela fez o acordo, a parte dela está feita, cumpriu a parte no combinado, o acordo foi homologado. Se foi homologado pelo Sérgio Moro, pelo Pato Donald, pouco importa, era alguém que tinha caneta e autoridade para falar em nome do Estado. E agora, quando cancelam as provas, o Toffoli cancelou, o acordo pode cair. Se cair, o que acontece? Ela confessou um monte de crime. Ela pode ser punida pelos crimes que ela confessou no curso de um acordo? Não, não pode. Como não? O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, afirmou que pode reavaliar as decisões do tribunal que envolveram o Odebrecht. E aí, o que pode acontecer com o Odebrecht? Aí ontem, e aí a notícia aí, o que justifica a gente entrar nisso, a Odebrecht, a Novo Nor, enviou uma manifestação para o Supremo Tribunal Federal pedindo a manutenção dos direitos e garantias que tinham naquele acordo. Escuta, não há dúvida de que se houver uma alteração, uma dissolução, seja em parte, seja todo dos acordos, a Novo Nor e os executivos, que são signatários, aderiram ao acordo, eles podem ficar numa situação com consequências imprevisíveis. O que vai acontecer com o grupo? Então sai de um limbo para o outro limbo. O limbo do Sérgio Moro, que botou a empresa numa lambança, sendo que o Sérgio Moro não separou os vigaristas protegendo a empresa, que é o que deveria ter feito. Afasta os vigaristas, segura a companhia, só com gente correta lá dentro. Quem tivesse envolvido, fora. Aconteceu isso na Siemens. Por que não pode fazer na Odebrecht? Não. Emporcalhou a empresa. Acordo de leniência é uma coisa normal que se faz, deveria ter sido feito e protegida a empresa. Agora vem e se cancelam as provas que sustentam o acordo. É de se perguntar se o acordo não tem que cair. Vem a Odebrecht e diz, bom, mas se caiu o acordo eu estou frito. Então, por favor, não derruba as vantagens do acordo.
Porque a gente já confessou, a gente já agiu, a gente já adotou, a gente já está pagando, a gente já se mexeu, a gente já fez tudo. Aí cai tudo, e aí? Então sai de um limbo para outro limbo. É um segundo julgamento. Teve o primeiro encerrado com um acordo, agora vai ter um segundo que pode começar com a anulação das provas, abrindo espaço para ela ser atacada por todos os órgãos de Estado com os quais ela negociou na primeira parte e confessou? Não, peraí. Aí não. Um crime e uma punição. Então, esse episódio, ele mostra claramente, não é só um cancro que foi a Lava Jato no sistema de justiça, não é isso não. Não foi um cancro. Temos um problema muito mais grave no nosso sistema de justiça, porque quando a gente fala Poder Judiciário, quando a gente fala Ministério Público, a gente fala como se fosse uma coisa só, mas é tudo fatiado, você não sabe com quem você está falando. É uma loucura. Seja você querendo reparar um dano, você entrando na justiça, nesse caso nós estamos vendo alguém que é alvo de um processo judicial. Mas também para reparar um dano é a mesma coisa. Até para ser condenado pelos erros cometidos, o processo é caótico, com confissão, com ajuda, com delação, com leniência, com confissão, com o diabo. Então a gente está falando do caso mais emblemático da nossa história recente, um processo que deveria ser um processo de transformação, que não transformou. Ao contrário, a Lava Jato se perdeu, ela se transformou. Nós temos um sistema puro agora na relação entre as empresas e o Estado. O único lugar onde havia um sistema impuro era no setor de construção de obras. Tudo se tornou impuro quando começou a investigação da Lava Jato. Até então o Brasil era um Brasil honesto e depois disso continuou a ser. Né? Quem condenou desrespeitou o devido processo para arrancar uma delação depois uma leniência. Isso é inaceitável. E quem decidiu pela anulação da prova abre a possibilidade para a empresa que confessou os crimes ser punida pela segunda vez. Tudo bem, aí a gente fala, mas é a Odebrecht, é a Novo Honor, sei lá eu quem são esses caras aprontaram. Não. Hoje é a Odebrecht Novo Honor, amanhã é outra empresa, amanhã é outra pessoa. Essa coisa caótica não pode prosseguir. Tá aí, mudança na condução do Supremo Tribunal Federal, sai Rosa Weber, entra Luiz Roberto Barroso, passa a ser o presidente do Conselho Nacional de Justiça, oportunidade de ouro para discutir coisas assim. Não dá para a gente fazer o A e o oposto de A. Não dá para a gente condenar e então absolver. A não ser, claro, no curso do processo. Agora, o que acontece nesse caso não é que o sistema de justiça tem que ser coeso e a segunda instância tem que decidir como a primeira e a terceira como a segunda. Do contrário, não precisaria ter as instâncias. As instâncias estão aí justamente para que os processos sejam revistos e não se pode chamar de erro quando há uma revisão, porque está prevista a revisão. Quer dizer, o acerto é a manutenção da decisão original? Não, há uma outra compreensão. Diante da resposta da decisão do juiz, vem uma nova abordagem feita pelas partes. É do jogo. Agora, nesse caso, não é isso que a gente está vendo, não. Nesse caso, não é a condenação em si, é o que ela esconde. São os acordos, não de leniência ou de delação, são os acordos entre o juiz e os procuradores, mancomunados para pegar só um grupo. Não o grupo Odebrecht, um grupo político, óbvio, visível. Era o grupo político no poder no momento da investigação? Sim. Aprontou? Ah, como aprontou. Ah, como aprontou. Que ninguém o escute o que a gente está conversando aqui para achar que não teve malandragem, roubo, desvio. Teve e foi monumental. O que o governo do PT aprontou na Petrobras foi monumental. Monumental, histórico. Um monte de refinaria, tudo cheio de corrupção, diretores conseguindo cargo pagando propina, tesoureiro de campanha de se alimentar na Petrobras, gerente com 100 milhões de dólares. É uma coisa que dá nojo. Mas para punir o nojento, você não pode ser nojento. Para punir o nojento, você tem que ser limpo, agir de forma correta. Como é que você vai impor uma regra se você está aprontando? Ah, mas eu não roubei. Bom, mas o Código Penal não trata só de roubo. Irregularidade não é só um tipo. Ilegalidade não é só de um tipo.
é uma destruição do princípio do devido processo legal. Esse princípio é a nossa garantia se um dia a gente for julgado. E esse princípio é a nossa garantia se um dia a gente entrar na justiça. Então fica aí o recado para o Luiz Roberto Barroso. Quinta-feira, amanhã, né? Posse do Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, presidente do Conselho Nacional de Justiça, oportunidade de ouro para iniciar uma discussão do sistema de justiça. Luiz Roberto Barroso fala muito em discutir com a sociedade, pois que discuta com os magistrados, pois que discuta internamente, pois que dê coesão, coerência ao sistema de justiça, que não se torne esse caos como o que aconteceu. Tinha lixo, tinha corrupção, tinha bandalha, e a turma encarregada de combater a bandalha fez das suas e aprontou. Safaram-se bandalheiros, políticos, bandalheiros também, lobistas, bandalheiros, e o juiz e o procurador, que também fizeram bandalha, devem ser punidos. Todos devem ser punidos. Olha que coisa maravilhosa para você, ouvinte querido, ouvinte querida. Olha que coisa espetacular. Um caso em que um juiz e um procurador entram para diminuir a irregularidade, a desonestidade, a bandalheira, termina com um número maior de envolvidos, porque eles próprios fizeram coisas que não deveriam fazer. Encarregados de desfazer o que não deveria ser feito, passaram a fazer o que não deveria ser feito. E assim a gente está nessa situação absurda em que uma empresa que confessou um monte de crime está pedindo, pelo amor de Deus, deixa o acordo, os benefícios da minha confissão valer, porque senão eu vou ser punido de novo. Olha que loucura, é uma doença brasileira, que é a falta de lógica do nosso sistema de justiça. Mais uma coisa que não funciona direito do poder público, mas temos a oportunidade de pegar um caso como esse e para tentar mudar esse desastre. Luiz Roberto Barroso, posse amanhã, a gente vai acompanhar. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.